Então vamos lá, gente. Hoje eu decidi falar sobre os traumas na infância, né? Tô me aprofundando em traumas e através do meu... Tá calor, né, Maicon? Também tô achando. Mais uma delícia, né? Estamos no verão, vamos curtir essa estação. No inverno a gente curte o inverno, embora nesse inverno também não foi tão geladinho assim. Mas, enfim, né? Que legal, Maia. Feliz. Então, gente, a minha decisão de falar sobre traumas da infância foi por realmente começar a perceber o quanto isso afeta as pessoas, né? Eu já dei um spoilerzinho para vocês do que traumas na infância podem ocasionar na vida da gente. Então, através de um aprofundamento que eu tive até essa semana com traumas e já venho tendo esse aprofundamento através da hipnose, que eu trabalho com hipnose também, onde eu tenho observado esses traumas infantis estarem atuando de forma tão desafiadora na vida das pessoas, né? Então, bora lá falar um pouquinho disso. Porque, gente, a nossa primeira conexão essencial, a nossa figura mais importante na nossa vida, adivinha quem é? Bora lá. Quem chuta aí? Qual é a nossa primeira conexão em vida? Quem é a pessoa mais importante para nós nos 3 primeiros anos de vida? Quem pode me dizer aí? A mamãe, a mãe, tá, gente? E o que eu tenho notado? Que quando não houve essa conexão com a mãe, quando não houve a possibilidade de acessar a mãe, seja por fatores de separação física ou emocional, ou a mãe não ficou bem, ou a época não era boa, enfim, né? O que acontece, gente? Fica um trauma, né? Algo ali se instala, faltou um vínculo, faltou uma união, faltou a pessoa que era essencial para você. Então, o que eu tenho visto? Problemas de ansiedade, que é ansiedade gritante assim nas pessoas, ansiedade persistente e severa. Desafios com não consigo falar em público, não consigo me expressar, eu sou uma pessoa muito racional, não consigo ir para a parte emocional. Pessoas que têm desafio com autoconfiança, com autoestima. Então, tudo aquilo que eu escrevi para vocês hoje, gente, tem um monte de coisa na tua vida que pode não estar andando por conta de traumas que vem lá da barriga da mamãe, tá? Então, lá na barriga da mamãe, se ela passou por traumas, acidentes, morreu alguém que ela amava muito, enfim, sua mãe não ficou bem, você veio depois de abortos, você era um filho que não estava programado e veio do nada. Pode ser, tá, gente? Um monte de coisa pode ter acontecido na gente. Então, desde o momento da gestação, como a mamãe gestou você, assim como foi o seu nascimento, se o seu nascimento foi por cesárea, se for por parto normal, isso também afeta a sua vida, tá? O parto normal é um processo normal, é um processo onde você usou toda a tua força e confiança, daqui eu saio. Eu sei o jeitinho de sair daqui, eu dou conta. E a própria mãe também dentro de si tem tudo o que precisa para esse parto. Mas muitas vezes, por traumas, por medos, ou por não ter uma opção, muitos de nós talvez nasceu por parto cesárea. E ali algo já fica interrompido na tua autoconfiança. Porque você não teve que passar por aquele processo que você veio preparado. Se você teve o seu cordãozinho umbilical amarradinho no pescoço, isso também pode trazer um sinal que talvez a mamãe não estava tão bem naquela época, tá? E aí o que acontece? A criança ela fica numa certa dúvida. É ambíguo se ela deve vir ao mundo ou não. E aí existe essa possibilidade do cordão trazer a ela uma falta de oxigenação, uma falta de nutrição, uma falta, enfim, entra em sofrimento fetal, tá? Não é falta de oxigênio, entra em sofrimento fetal. Porque quem está sofrendo? Porque a mãe está sofrendo, tá? Então, tudo isso envolve, tudo isso afeta a vida. Aí vem a forma do parto, se foi um parto rápido, se foi um parto demorado, se teve uso de fórceps. Por exemplo, se você nasceu com uso de fórceps, qual foi a primeira conexão tua com a vida, né? De agressão, né? Alguém ali, eu vi rapidinho que alguém apertou a barriga da mãe para sair, e aí saiu, olha a agressão.
E às vezes você é uma pessoa que se sente, às vezes, agredida, não compreendida, tá? Então, muitas vezes tem que, até mesmo parto cesáreo, Carola. Sim, a cesárea, ela traz o trauma de não ter conseguido sair por si só. É um trauma para a mãe, que às vezes não conseguiu, né? E a mulher, ela veio preparada para isso. E é um trauma para a criança. E tudo isso afeta a nossa capacidade de nos ver como que a gente consegue, tá? E aí vem os primeiros dias, como foi o mamar, foi fácil para você mamar? Não foi fácil, teve que ficar na incubadora, não teve, a mãe foi para uma cirurgia, houve afastamento nessa fase? Essa fase é essencial, gente. Quem tá com filho novo aí, pelo amor de Deus, tá? Vocês estão me ouvindo, vocês, ou quem vai ter filhinhos, né? Saibam que é essencial o contato da mãe nos 3 primeiros anos da vida da criança. Não fica deixando chorar, não, né? Antigamente falava, deixa chorando, que acostuma. Não deixa chorar. Não deixa sem trocar muito tempo, não deixa passando fome. Porque tudo isso, gente, se você tava lá sujinho, você chorou e ninguém te olhou, aí você já pode mentalmente criar um trauma de abandono, de não ser visto. E o que acontece, tá? Já eu falo mais sobre isso. O que acontece? Então vamos lá. Então tem a parte da amamentação, tem a parte dos cuidados da mãe, como a mãe tava, como é que não tava, o que era falado para você. Talvez você foi uma criança que chorou um monte e a sua mãe não aguentava mais, não sabia mais o que fazer com você, né? E aí o que acontece, gente? Às vezes você vai para a fase adulta e você não se sente ouvido, porque você sabe que as pessoas se incomodam com o seu choro, porque foi falado, tá? Então tem muita coisa que afeta a nossa vida e só depois que você é pai e mãe que você entende como que... Boa noite quem tá entrando, tá, gente? Eu não tô lendo muito porque senão eu perco o raciocínio e eu quero realmente falar para vocês de forma muito detalhada sobre tudo isso. Então, várias coisas que podem ter acontecido, você tinha muita cólica, você tinha refluxo, você, às vezes, você sarneou mesmo, entendeu? E não foi por maldade. Tem muitas vezes uma mãe que quando vê eu digo que é ver a boneca criar vida. Às vezes essa mãe se sente impotente, o que eu faço com essa criança? Às vezes você sofreu algum trauma durante o nascimento, quebrou alguma coisinha, e aí também teve que ficar, já de tão pequenininho, passar por uma cirurgia, passar por um enfaixamento, passar por alguma coisa. E tudo isso, gente, são traumas que ficam lá na mente humana, tá bom? Na nossa mente. E a nossa mente, ela cria caixinhas onde guarda tudo isso. Não importa se você não lembra, tá guardado em algum lugar. E aí essas coisas guardadas no inconsciente, lá no subconsciente, podem estar te afetando de você não seguir bem, não seguir bacana na tua vida como poderia ser, tá? Então, claro, gente, tô falando de forma geral aqui, cada caso é um caso, é muito bacana cada um olhar a sua própria história. Eu só tô trazendo a consciência de vocês como tudo isso que acontece na vida da gente pode estar traumatizando a gente de alguma forma. E não é que os pais eram ruins ou queriam que fosse assim. Não, tá? A gente tem um filho, você nem sabe o que fazer direito com aquela criança, mas você é mãe, você tem um instinto e você vai fazer. Só que às vezes a mãe se sentiu impotente. Quem sabe você foi um bebê que deu trabalho, que chorou, que teve problemas. Então tudo isso, como você foi recebido, foi fácil para sua mãe receber você, tá? E aí o que acontece? Lá vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí você começou a engatinhar, tem gente que nem engatinha, já começa a andar. E aí, o que você ouvia quando você começou a andar? Nossa, que bacana, vai lá, você consegue. Ou você ouvia, cuidado, meu Deus, olha, não vai, olha, cuidado. Entende? Como você já vai programando tua mentinha porque você consegue ou não consegue fazer. Como os pais têm que ir ali cuidando. Mas deixar essa criança crescer e evoluir. E cuide, gente, porque tudo que tá sendo falado, desde o momento que você nasceu, alguém olhou e falou, nossa, que carinho de joelho, né? Ai, carequinha. Tudo que é falado tá gravado no subconsciente e isso pode afetar você, tá bom? Então, só trazendo, porque ninguém faz por maldade, né? Porém, eu trazendo a consciência, o que acontece? Então, sai daquela história de deixar o bebê chorando no berço, que ele vai aprender sozinho, sai da história de que tem que deixar chorar mesmo. É preciso dar atenção, porque a criança não sabe o que está acontecendo. É muito importante que se explique
tudo para a criança o que você for fazer com ela. Vai dar uma injeção? Explica, olha, vai ter uma injeção, vai doer a sua perninha. Explica tudo, 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 porque a criança entende, gente, tá bom? Depois, então, vai lá, começou a engatinhar, começou a andar, começou a falar, né? Aí começa a colocar nariz, olho, e vira, né, a sensação do momento. E às vezes, até essa virar a sensação do momento, é um momento até de cobrança da criança. Falar, nossa, eu só recebo aplauso quando eu acerto. Você sabe, vai criando coisas, eu preciso agradar as pessoas, então eu vou apontar onde elas pedem, porque eu vejo que elas sorriem, eu vejo que eu agrado, tá bom? Então, aí tem a parte do papai tá presente, não tá presente, mas a mãe, gente, é o essencial. A mãe é o essencial nas nossas funções de como ver a vida, como ir à vida, tá bom? Então, já deu para ter uma noção de que tem um monte de coisa que afeta, né? E que é bem possível que nós, como pais, vamos errar em algumas coisas, que nós, como filhos, sofremos por algum motivo, seja porque não nascemos com parto normal, seja porque a mãe queria normal e não conseguiu, ou seja porque teve que fazer o uso de fórceps, ou seja porque ficamos separados da mamãe, ou seja porque ela precisou ir para uma cirurgia e você ficou sendo cuidado por outras pessoas, você chorou demais, enlouqueceu todo mundo, você não conseguiu mamar e às vezes a mãe te apertou para mamar, mama logo, você demorava muito para mamar, tem criança que demora e a mãe ficava, ai meu Deus, essa criança que não come, sabe? Tem um monte de coisa que pode estar aí, tá bom? Aí o que acontece? Esses traumas, eles causam, e isso durante toda a vida, tá? Desde o nascimento até os 10, 11 anos, tudo que você passar vai estar gravadinho. Na verdade, da vida inteira vai estar gravadinho aí dentro. Porém, do 0 aos 3 é onde estão os traumas principais. Mas, claro que tem traumas dos 3 aos 10 ali, tá? E o que acontece? Quando ocorre um trauma com você, pode ser dentro do teu útero, né? Esses tempos a gente fez uma hipnose e a mulher, ela chegou no útero, onde ela viu a irmãzinha morrendo. Ela era gemelar e a irmã faleceu. Então isso foi um trauma, ver a irmã morrendo, o coraçãozinho parando, meu Deus, que sufoco, que aperto. E essa pessoa na fase adulta, ela não suportava ficar em lugares fechados, escuros, ou morar em apartamento. Por quê? Aquela sensação de aperto lembrava um trauma, algo que fragmentou a mente. E o que acontece? Toda vez que acontece um trauma pra gente, qual idade for, uma parte tua vai ficar ali paralisada naquele trauma. Tá? Então, por exemplo, lá com 4 anos você passou um trauma de que alguém te mandou calar a boca, tá? Você foi falar algo importante, a pessoa te falou, cala a boca. Criança não fala nessa casa. Você tinha 4 anos. Ali, se isso foi traumatizante pra você, porque tem gente que não tá aí nem aí com a paçoca. Mas se pra você aquilo foi um trauma, você estagnou uma parte do seu cérebro ali. Pá! Ou seja, por mais que você tenha 50 anos hoje ou 60, uma parte sua traumatizada está estagnada ali nos 4 anos. E quando alguém responder algo a você que acione esse gatilho daquela época, você vai responder como uma criança de 4 anos. Vocês estão entendendo porque às vezes nós temos reações tão infantis dentro dos problemas? Já notaram isso? Tem coisas que você tira de letra, a tua parte curada, a tua parte que tá bem, tá? Tem aquela parte polidinha, né, que aprendeu bom, eu preciso me comportar porque senão corro risco de vida. Então a gente tem a máscara para aparecer, a gente tem a parte curada e a gente tem a parte traumatizada, a parte doente. E essa parte é a parte que quando acionada em nós vai causar as respostas infantis. Por isso que você olha para a pessoa e diz, mas meu Deus, como você é tão infantil. Porque sim, gente, uma parte da pessoa fica paralisada lá na época do trauma. Quando muitas pessoas tiveram muitos traumas ou teve um rompimento com o pai e a mãe em uma idade novinha, muitas vezes essa pessoa ela para tão naquela idade que ela mantém até fisionomia de criancinha. Vocês já viram pessoas que são umas menininhas, uns menininhos, mas já tem mais idade? Então isso mostra que essa pessoa paralisou num tempo onde lá era bom, onde lá era gostoso. Agora eu quero trazer essa época para o momento atual, tá? Então preste atenção a tudo isso, tá? Aí alguém me perguntou, Fábio, como resolve? Calma aí, primeiro vamos entender. Tá dando para vocês estão junto comigo no raciocínio, por que a gente responde de forma tão infantil algumas coisas?
Às vezes uma pessoa não quer ir jantar no lugar que você quer e você emburra. Já que não quer ir, também não vou mais. É uma infantil. Você já tem uma idade e está se comportando de maneira infantil. Ah, não conseguiu comprar uma coisa igual uma criança emburrada com brinquedo. Ah, seus amigos têm amigos que eles gostam mais que você sofre. Como que tem um amigo que gosta mais que eu? Se você é uma pessoa que você é muito simbiótica com os outros, que você tem que viver colado em alguém, isso já mostra que você tem algum trauma bem nessa fase inicial da vida, do 0 aos 6 meses ali, até 1 ano, tá? Por quê? Você fica buscando alguém que te dê aquilo que a tua mãe não te deu, atenção integral. E aí o que acontece? Se a mamãe não deu a sensação integral que você queria, você vai buscar isso nos amigos, você vai buscar isso no parceiro e na parceira e óbvio que não vai dar certo, tá bom? Então, gente, hoje eu até postei algo sobre os traumas infantis de abraço, né? Às vezes você tinha uns 5 aninhos, você foi abraçar sua mãe e ela, não, agora não. Que você tinha quebrado um vaso que ela gostava e você quebrou o vaso e foi lá abraçar a mamãe com um pedido de desculpa. Ela falou, não, tô brava com você. Nesse momento você pode ter fragmentado algo em relação à sua mãe, tá? Ó, pá. Aí o que acontece? Fragmentou, tem um trauma ali de abraço. Então, na sua fase adulta, você não quer mais abraço, porque você pensa, eu não vou não, vai que eu gosto da pessoa, ela vai me mandar aqui agora não, prefiro não passar por isso de novo. E você é uma pessoa que acaba tendo desafios em abraçar os seus pais, ou os outros, ou só os seus pais, ou todo mundo, tá? Então, são coisas, muitas vezes, que a gente precisa ir curando, né? Se você tem esse trauma do carinho, de não querer muito estar com pessoas grudadas, não é que é para ficar grudado, porque isso é simbiose. Simbiose a gente tem com a mãe quando, né, tá ali, sendo formado por ela, quando tá sendo amamentado e acalentado e cuidado, tá? Isso é simbiose. Quando essa simbiose com a mãe foi boa, foi uma coisa saudável, provavelmente você terá maravilhosos relacionamentos na fase adulta. Maravilhosos relacionamentos, porque você foi sustentado de forma emocional e física pela pessoa mais importante na tua vida. Então você vai ir para o mundo dos relacionamentos sem querer sugar ninguém. Você vai para o mundo dos relacionamentos para encontrar pessoas onde vocês vão juntos crescer, mas não nessa simbiose, nessa necessidade do outro 24 horas por dia, só para você, tá bom? Então, caso do marido que acha que a esposa é a mãe dele. Pois é, a questão sempre é, Maia, por que se casa com um homem que acha que eu sou a mãe dele? Por que você se colocou no papel de mãe? Não sei se é você ou é uma amiga, né? Mas entende? A gente não se conecta a pessoas que não estão na mesma frequência energética da gente. O que eu vejo no outro, aonde isso está em mim? Aonde eu busco, né? Esse homem com certeza está buscando na mãe, na esposa, a mãe dele que faltou. Vai dar certo isso? Como vai estar a sexualidade desse casal? Como vai ser quando nascer um filho e esse marido deixar de ser o centro das atenções? Entendem agora porque muitos homens, quando a mulher tem o bebê, eles vão embora de casa? Porque eles perderam a atenção total da mamãe. E, gente, às vezes é insuportável para essa pessoa essa dor, tá? Então fiquem atentos aonde na vida de vocês isso tudo está fazendo sentido. Onde você foi separado, dado em adoção, faleceu a mãe. Eu não sei qual é a sua história, tá? Mas como é que resolve isso? Muitas vezes a tomada de consciência com emoção junto, você me ouvindo, você tá aí chorando, você tá compreendendo a sua história, muitas vezes essa compreensão com emoção junto já muda a tua vida. Uau, entendi. Às vezes, gente, eu tô aqui. Se você não consegue sozinho, vem pra cá. A gente tem métodos maravilhosos para auxiliar você a ressignificar esses momentos. A pegar essa parte criança tua que tá lá traumatizada e reintegrar ela de forma agora curada e saudável a você, tá? Não é possível a gente mudar o que foi. Não é possível a gente mudar os pais que a gente teve. Não é possível a gente mudar os traumas que a gente passou, porque às vezes você foi abusado fisicamente, emocionalmente, sexualmente. Às vezes você apanhou pra caramba, até sangrar. Tinha pai que fazia os filhos ir lá pegar a varinha, né? Escolher a varinha que ia apanhar. Tem pais que queimam seus filhos, batem com a fivela da cinta. O trauma tá aí.
tá? Existe uma dor, existe uma história. E é preciso que isso seja colocado para fora. Isso aconteceu. Ao colocar isso para fora, já começa algo ser curado. Uma verdade veio. Agora eu entendo de onde vem. E aí é preciso que você sozinho ou com a ajuda de um profissional, que você resgate essa parte traumatizada, separada, dolorida e diga a ela, tudo bem, há um lugar para você. Agora é seguro. Agora o seu adulto pode cuidar dessa criança. E aí uma cura é possível. Não é à toa, gente, que eu falo muitas vezes para vocês, e eu coloco post para vocês, e eu repito para vocês, para de querer mudar a sua história e querer mudar os outros, mude a si próprio. Você é só você. A hora que você tirar o foco de mudar o parceiro, a parceira, de mudar o chefe, de mudar o planeta, de mudar o outro, quando você parar com o foco de querer mudar os seus pais, a sua história, e começar a se olhar e decidir, eu decido que eu vou mudar a minha vida. E o que faltou a essa minha criança, eu vou dar agora. O que faltou a essa minha criança, eu ofereço. Porque se os seus pais não te deram, gente, é porque para eles também faltou. Se a tua mãe não conseguiu te olhar quando criança, é porque a mãe dela provavelmente não olhou ela também. E aí é trauma em cima de trauma. Então, a minha ideia é que vocês compreendam que houveram falhas, não foi porque quiseram, ou foi porque se quiseram, é porque estavam doentes também, tá? E é preciso que vocês comecem a olhar para vocês, a focar em vocês. Eu preciso me curar. Pega e vem para terapia. Terapia não é para louco, gente. Terapia é para você compreender o funcionamento da tua mente. Entender as leis da vida que estão afetando você. E ao compreender, você pode fazer alguma coisa para mudar. E às vezes é preciso que eu esteja com você, guiando você nesse processo. E aí tem gente que fala, mas eu não tenho condição. Cara, para de ir pra balada. Para de fazer algumas compras e invista em você. Quando você vai se pôr em primeiro lugar. Porque não adianta aqui tá tudo lindo e maravilhoso. E aqui tá dolorido, ferido, fratura exposta dentro da alma, né? O que adianta? Aí às vezes as pessoas me dizem, mas eu não encontro alguém que me ama, eu não encontro um bom parceiro. Sabe por quê? Porque as suas feridas estão expostas. São chagas. É preciso você curar as suas feridas. É preciso você se amar. E quando você estiver curado, curada e se amar, gente, as pessoas vão querer estar com você. As pessoas vão querer estar com você, porque é gostoso estar com gente curada. É gostoso estar com gente que está feliz. É gostoso estar com gente que não quer te sugar, que não quer te exigir, que não quer te mudar. Pessoas que te aceitam como você é. E você só vai aprender a aceitar as pessoas como elas são se você começar a se aceitar como você é. Se a gente aprender a ser mais leve com a gente mesmo. Quando a gente aprender a se amar. Então, às vezes, você é aquela pessoa que cobra dos outros e cobra muito de você também. Aprenda a se cobrar menos. E, gente, eu tô falando para vocês de algo que eu precisei aprender. Eu sempre fui uma pessoa que, quando eu nasci, eu era para ser a perfeita. Tem que ser perfeita, tem que vir perfeita. E por muito tempo eu quis ser a perfeita. Fazer os melhores cursos, fazer as melhores constelações, os melhores atendimentos, ser a perfeita, perfeita, perfeita. E eu exigi tanto de mim. E quando eu vi, eu estava exigindo dos outros o que foi exigido de mim. Mas não por maldade, é porque para mim aquilo era normal. Até eu me dar conta que eu estava deixando de ver o humano nos outros e em mim também. E aí eu comecei a ser mais leve, a aceitar que às vezes eu erro também, mas que eu acerto também, e que eu jamais vou ser perfeita. Quem tá me ouvindo aqui tem gente que me ama e tem gente que me detesta. E sempre vai ser assim, não há como haver perfeição.
Então levem isso para a vida de vocês. Sejam leves com vocês. Sejam leves com seus filhos. Às vezes eu recebo mães que vêm reclamar porque o filho não sorri na escola igual as outras crianças. Porque o filho não interage com as outras crianças. Porque o filho de 4 anos ainda não fala. Por que essa criança não fala? Onde você como mãe parou de falar? Onde você como mãe sofreu? Se cure para poder cuidar dos seus filhos. Hoje eu faria um monte de coisa diferente. Nossa filha já tem 15 anos, já errei pra caramba. Hoje faria várias coisas diferentes. Mas foi o melhor que eu fiz com o que eu tinha na época. E quem sabe assim eu posso olhar a humanidade da minha mãe e ver, nossa, com o conhecimento que a minha mãe tinha naquela época, ela fez o melhor. E essa é a história. Essa é a dor. Nossa, minha, tua. E aí o que fazer com ela? Acolher. Agora você entende por que você é ciumento, ciumenta, porque você treme na base para falar em público, porque alguém te mandou calar a boca na frente de um monte de gente. E aí agora, quando você para de frente para as autoridades, para as pessoas, aquela criança volta. Paralisa, medo, treme, a voz treme. Aquela criança volta à tona. Algo em você paralisou lá no trauma, lá atrás. E é preciso a gente voltar, olhar para essa criança e dizer, tá tudo bem agora. E quem sabe é preciso dar uma xingadinha também, sabe? Pôr pra fora, que você queria um pai e uma mãe diferente, que você queria umas coisas diferentes, tá? Existe 2 movimentos. Existe o movimento de colocar pra fora, existe um movimento de compreender os pais. E há um momento muito especial na nossa vida. Há um momento que é a hora de sair da casa dos pais. E da casa dos pais não é na casa física. Chega uma hora que é necessário parar de exigir dos pais o que eles não têm para te oferecer. É necessário você parar de focar em querer curar os seus pais e salvar, principalmente a mãe, e ir cuidar de você mesmo. Porque talvez o trauma começou lá na infância, quando as pessoas que deviam te proteger são as que mais te maltrataram. São as que mais te agrediram. As pessoas que você pensava, aqui eu tenho proteção, são as que te machucavam. E isso deixa a gente confuso, não é? Deixa a gente meio doido. Como assim? Como a minha mãe vê eu apanhando desse jeito e não faz nada? Como que o meu pai vê que eu estou passando por isso e não faz nada? Como que o meu pai ou a minha mãe me faz mal? E aí começa a se instalar uma loucura. E essa loucura se torna psicoses. Ou se torna loucura mesmo. Esquizofrenia, depressão, ansiedade, bipolaridade, déficit de atenção, autismo. É uma loucura. Não faz sentido. Quem eu amo devia cuidar de mim e não está cuidando de mim. Não faz sentido. E aí você cresce, você continua dentro dessa casa doente. Porque às vezes a casa está doente. Aí é o momento de se despedir e ir seguir a sua vida. Ao momento que os pais param de estar presentes fisicamente e estão aqui, incluídos. Eu agradeço, recebi a vida, mas agora eu preciso me afastar. Porque senão eu entro na loucura deles. Entendem como é um sair humilde? Não é um sair, tudo louco, tô indo embora, vou viver minha vida. Não é assim. Nós precisamos dos pais, principalmente da figura materna. Principalmente. Porém, às vezes, essa presença é doente. Então, com reconhecimento a isso, eu me afasto. É uma postura diferente. Tá bom? Então, era o que eu quero hoje, né? Até tirei uma carta para vocês, não mostrei, né? Tinha tirado a carta, deu a carta da falha. E tem tudo a ver com o que eu fui falar hoje, né? Aonde nós, como pais, com certeza falhamos em algum ponto. Nossos pais, como pais, com certeza falharam em algum ponto. Porém, aonde isso, de alguma forma, te traumatizou de forma a realmente fragmentar sua mente. Aonde você ficou paralisado no tempo. Aonde uma parte de você ainda é uma criança.
E é preciso olhar para essa criança, porque ela está aí dentro, pedindo socorro. Quanto mais duro tiver para você alguns momentos, e você muitas vezes não entende, meu Deus, com todo o conhecimento que eu tenho, como é que eu ainda estou paralisado nisso? E às vezes foi lá, na sua concepção, no seu nascimento, na sua gestação, nos seus primeiros anos de vida, na sua amamentação. Às vezes ali ficou trauma. Então olhe para isso. Olhe para a sua história. Pergunte para os seus pais também sobre como foi a sua gestação, como foi o teu nascimento, o pós-nascimento. Às vezes tem casos de mães que engravidam e quando nasce a criança morre o pai, então essa mãe entra em luto. E aí, às vezes, gente, se você conviveu com uma mãe em luto quando você era um bebezinho, ou ela casou por causa de você, ou ela era a história, né? Casou por causa de que engravidou de você, ou não queria, enfim. Às vezes você tem uma sensação de não querer ficar na vida. Às vezes você tem uma sensação de que ninguém te ama. Tá? Então, olhe para tudo isso, porque não é comum sofrer. Não é comum você não conseguir lidar com as suas situações. Adultos sabem lidar com as suas situações. Se tem algo que você não está sabendo lidar, porque essa parte traumatizada sua, infantil, que precisa ser reconhecida. Ao ser reconhecida, ela pode crescer e se juntar a você. E aí sim, você consegue lidar de forma mais adulta com as questões da tua vida. Tá bom? Sim, a aula fica gravada no nosso canal do YouTube, tá? Eu subo depois para lá e também no IGTV. Que mais que eu quero falar para vocês? Traumas, né? Então, hoje a ideia foi falar realmente dos traumas infantis, que vem desde o momento da concepção. Eu ia falar sobre fertilizações, tá? Por exemplo, né, a gente está numa época onde a ciência, a tecnologia aumentou muito e existem fertilizações. Essas crianças, desde que há um encontro de um óvulo com espermatozoide, ocorre uma fecundação, e essa fecundação ali já existe uma alma. Então, se você fecundou 30 óvulos, existem 30 filhos. Os congelados, às vezes se congela material genético e depois se implanta. Muitas vezes, essa pessoa pode levar uma sensação de congelamento para a vida dela. Tá? Isso até foi visto numa constelação que a gente fez no Mato Grosso do Sul, há uns 2, 3 anos atrás. É importante olhar para essas crianças que fecundaram, mesmo que não foram implantadas, tá? É importante olhar o quanto, o porquê que a vida está te impedindo, de certa forma, de conseguir um filho, uma filha pelo método normal. É importante compreender o quanto vocês sabiam que o óvulo... Vocês já viram, tem uma propaganda do óvulo espermatozoide, tem um monte de espermatozoide correndo, um monte para chegar no óvulo. Aí vem o espermatozoide muito bonitão, ele vem com umas flores dançando, ele dança bem devagar. Tá todo mundo no pau, os espermas. E vem um todo bonitão e tal, dançando devagarzinho. E aí um monte de espermatozoide bate no óvulo e não entra. Aí quando chega esse todo queridão, né, com uma florzinha e cantando, o óvulo abre e acessa. O óvulo escolhe o esperma. E até isso, muitas vezes, através da ciência, da tecnologia, é impedido. Às vezes pega o óvulo e enfia lá dentro o esperma. Não dá a opção do óvulo escolher. Então, um monte de coisa podem afetar nesses processos. Então, antes de ir para esses processos, compreenda um pouco da tua história, compreenda o que está te impedindo. E às vezes, quando você quer muito ter um filho e passa por muitos traumas, às vezes começa a gerar uma raiva no casal. E às vezes é preciso curar essas duas pessoas que por algum motivo não estão conseguindo ter esse filho. Que muitas vezes é curar a sua criança, é curar a sua posição dentro de casa. Tá salvando pai e mãe? Tá salvando a mãe? Tá salvando o pai? Tá salvando o casamento dos pais? Porque às vezes em alma você ainda está resolvendo conflitos da sua família de origem. E às vezes isso te impede de ter seus próprios filhos.
tá bem? Então, hoje aí, hein, muito material top para vocês. Peço que vocês compartilhem, viralizem essa live, gente, porque é possível contribuir com muitas vidas, muitas mesmo. Eu já estava trabalhando com traumas através da hipnose, agora essa semana eu me aprofundei através da constelação IOPT, que é a constelação do trauma, e, gente, é sensacional, é maravilhoso como é possível você se curar. Basta que você decida. Então pare nas situações, pega aí a nota, onde é que você responde como uma criança na tua vida. Para analisar. Aonde isso está conectado a algo que eu passei lá na infância. Porque se é algo que você não se sente amado, protegido, entendido, provavelmente é bem na fase de dependência da mãe ali. Onde você era dependente, você não sabia fazer nada sozinho. Você dependia da tua mãe. Tá? Então, muitas vezes, quando ali teve uma interrupção, você vai levar essa sensação para a fase adulta e vai enlouquecer as pessoas que você estiver junto. Porque você vai querer atenção total para você. E aí dá probleminha, né? Carola, nas decisões de falar em público. Então já sabe, né, Carol? O que pode estar te afetando no falar em público? Nas decisões mesmo, né? A reza a lenda que pessoas que nascem de parto normal são mais decididas. Porque elas sabem que elas vão nascer e vão fazer acontecer. A de parto cesariana não fez aquele esforço, né? Foi tirada, enfim. E ali ela fica mais em dúvida. Nasce ou não nasce, né? É hora ou não é? Tá bom? A adoção é a mesma coisa. Tá? Se você é uma criança que foi dada em adoção, há um trauma de separação. Há um trauma de separação da mãe, certeza. E aí se acaba... Ouviu muito cala a boca, Carola? Eu também. Mas hoje aí, curei, tô conseguindo falar para vocês direitinho. A adoção, ainda mais se você é adotado por uma mãe que não reconhece a sua mãe, aí é mais desafiador ainda, porque aí você acaba com raiva da pessoa que te adotou. Porque, gente, mãe tem uma, a que te colocou no mundo. Existe a mãe do coração que te mantém na vida? Existe. Mas a mãe que te gestou, a mãe que você esteve na barriga por 9 meses em média, é essa. A que te alimentou, a que você sentiu tudo que ela sentiu, tá? É tudo isso, Gi. Medo de expor o que quer, você não consegue se expressar, ou você é uma pessoa que diz, eu sou muito racional, eu não consigo ir para as sensações. Por quê? Perigoso, né? Perigoso sentir. Muito perigoso sentir. Dói, pode traumatizar. Então, bora lá, você já sabe o caminho das pedras. Se conseguiram sozinho, toca aqui. Se não conseguiu, vem pra cá, que a gente faz esses trabalhos maravilhosos com vocês. Eu tenho certeza que as coisas começam a se encaixar na tua vida, né? O que eu tenho visto que quando você fica procurando demais coisas fora e para de focar em você, a cura demora mais a chegar. Até chegar o momento que sim, você olhou para tudo que tinha olhado no entorno, agora é hora de olhar para o teu trauma, olhar para você e se olhar e dizer, agora eu decido que eu vou mudar. Chega disso. Pá, muda. Beleza? Só que, claro, pá, muda. Precisa que você venha com um profissional que estudou sobre a mente humana e sabe te levar ao trauma e te fazer ressignificar isso. Porque o que acontece? Você tem uma parte traumatizada e é preciso que essa parte seja acariciada, olhada, ressignificada. Quando eu ressignificar, o cérebro diz, vamos fazer a troca. Pronto, a troca, tá? Online, Aline, eu atendo de forma online a constelação, a hipnose e o IOPT ainda não atendo, porque eu preciso estar com a pessoa, tá bem? Quem sabe no futuro, né, quando a gente aprender a utilizar mais ferramentas e tal, mas a constelação eu já trabalho de forma online, porém essas outras duas técnicas é preciso estar aqui presencial, tá bom? Perguntinhas, minha gente linda. Eu falei bastante hoje, hein? O que vocês têm de perguntinhas? Que antes eu vi tanta perguntinha, mas eu tava realmente... Ó, isso é iniciativa agora pra vocês. Então, toma iniciativa de mudar a vida de vocês. Chega de sofrimento nessa vida, gente. Olha, gente,
Não é normal, não. Não é normal sofrer, não é normal ser pobre, não é normal ser doente, não é normal ter ansiedade e depressão, não é normal tomar um monte de medicamento. Eu sou farmacêutica, tá? Quando eu falo de medicação, respeito muito as medicações, assim como eu respeito muitos médicos, respeito muitos psicólogos, respeito muito cada profissional dentro do seu ponto de vista e da sua parte no mundo, tá? Porém, gente, procure compreender a mente humana, porque a mente cria doenças, cria realidades. A sua mente é tão poderosa, né? Diz a Bíblia, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dirá aquela montanha, mova-te, ela vai se mover. Com outras palavras, muito mais chique, mas tá isso. Isso quer dizer o quê, né? Eu não sou a maior estudiosa da Bíblia, não, porque a minha ideia não é pregar, nem ser pastor e nem ser... Não existe padre, né? Padra. A minha ideia é ler as escrituras e ali reconhecer o que se encaixa no meu trabalho. E aí é possível ver. Quando você tem um pensamento fortemente associado a uma emoção, você cria realidades. Então você está criando as realidades da sua vida. Porém, tem realidades que você está criando da tua parte curada. E tem coisas que você está criando da tua parte doente. E essa parte precisa ser olhada, essa parte traumatizada. Ah, Fabi, racional, né, Fabi? Deve ter tido uma relação com a mãe bem tranquila, uma emocional muito bacana, né? Eu falo porque, gente, eu entendo disso que eu tô falando. Quando faltou a conexão, quando faltou o contato, quando a mãe não estava bem, se a mãe pensava em se matar, se a mãe estava triste com o pai, se a mãe passou fome, se a mãe passou vontade, isso vai afetar a gente. Vai afetar. Por quê? Porque a gente tem um amor gigantesco pela nossa mãe. Tá? Minha mãe perdeu meu irmão com 15 dias e nasci com 2 voltas de cordão umbilical, porque me sinto fora desta família. Então, Renata, quem sabe isso não é o sentimento teu, é um sentimento adotado de alguém, é isso que você precisa olhar. Porque é óbvio que você é dessa família, né, meu amor? Marli, o que acontece com tantas infidelidades? O que leva a pessoa a trair? Então, Marli, provavelmente essa criança que não teve a mãe. Ela não teve a mãe, essa simbiose com a mãe, esse momento de estar ligado à mãe. E aí essa pessoa vai buscar no casamento isso. Aí, ou o casamento vira mãe e filho e precisa buscar fora, isso para homem e para mulher, tá? Ou, sim, é um casal, porém eu preciso buscar fora alguém que me dê atenção total. Nem que eu preciso pagar por isso. Tá? Bem tranquilo, Carola. Ai, gente, a gente ri, mas é desespero, né? A gente ri porque a gente tá curado, né? A gente vai resolvendo. E, gente, é uma vida curando traumas, tá? E é isso que vai formando você. À medida que você vai curando uma coisinha aqui, curando uma coisinha ali, vê uma live aqui, faz um atendimento lá, faz uma constelação, faz uma hipnose, você vai curando. E aí, quando vê, você se torna uma pessoa, assim, mais leve, mais tranquila, vivendo mais no fluxo, tá? Se dificuldade em aceitar o passado, os nãos, você não consegue, isso não é pra você. Hoje não consigo nem tentar aprender a nadar, porque eu ouço a voz do você não vai conseguir, é perigoso e por aí vai. E aí, né, quem falou pra você que não dava, né? Tá? Ou ainda, tem gente que é criança. Hoje, se você vai com uma criança no mercado, como é que é na hora que você vai pagar a conta, passar as compras? Tá cheio de Kinder Ovo, barrinha, né? Aquelas gomas. O que a criança faz? Eu quero, né? Às vezes é você adulto, se não tiver, você vira aquela criança. Você ficou fragmentada lá, no trauma, no caixa do supermercado, dependendo do que você ouviu. E se você for uma criança que você recebeu demais, ninguém nunca te dizia não, você vai pra fase adulta e não sabe lidar com os nãos. Aí o bicho pega, hein? Fabi, constelei a parte paterna, acho que preciso constelar a mãe. Às vezes não é constelar a mãe, às vezes é você resolver se curar com a parte sua traumatizada com a sua mãe. Entende? Começar a trazer pra você a responsabilidade. Porque, gente, a mãe fez o melhor com o que ela tinha. Mas você pode pegar isso e ressignificar. Você pode fazer isso e curar a sua criança. Você pode.
Gabi, não consigo aceitar a postura da minha mãe. Ela gosta mais dos artistas da TV do que dos filhos. Sinto que ela rejeita principalmente um dos meus irmãos. Como melhor esse sentimento? É Fabi, eu acho que você quis falar, né? Yara. Então, Yara, é preciso você vir olhar para isso. E reconhecer essa mãe que você tem. Por que será que ela gosta tanto de artistas de TV? O que vazio ela tem que ela preenche tanto com novelas, com filmes, com... Aonde ao ver isso ela se conecta? Porque novela é um bafafá, né, gente? Não é drama? O que é novela, né? Traição, passação de perna, abuso, briga. A pessoa se sente normal, né? Tô em casa. Pessoas grosseiras, tá? Pessoas agressivas. Isso mostra, faltou amor. Eu preciso chamar atenção, nem que seja quebrando tudo. Né? Às vezes a pessoa grosseira faltou tanto afeto que ela não sabe ser diferente. Minha mãe reclama muito que eu fui muito chorona e grudada nela, viu, Renata? Então, às vezes, se a sua mãe chorou demais, às vezes hoje você tem problema até de audição, ou você não gosta de gente que fala demais, que fala alto. O que talvez, se você chorar tanto, mas quando uma criança chora, quem no fundo está chorando? Quem vocês acham que está chorando quando uma criança chora demais? Ei, Laia, hein? Desce igual o Silvio Santos, 10 por cada resposta certa. Vocês já iam saber bastante, né? Que bom, Carol. Marcinha, eu sempre estou projetando muito a minha mãe e minha irmã mais velha. Eu sempre estou protegendo. Marcinha do céu, sai dessa. Por que você acha que você está protegendo tua irmã e tua mãe? Porque você está no papel de mãe dela e você está ferrando com a tua vida. O que não está andando na tua vida? Tua profissão, teus relacionamentos? O que travou na tua vida? Vai travar, alguma coisa trava. Eu e minha mãe volta e meia nos espinhamos. Isso mostra que tem alguma desordem aí, tá? Você tá se achando maior que a mãe, isso é problema. Sul, como posso não ser tão sentimental? Levo as coisas muito a sério, acabo sempre me magoando. E aí vem, se eu permito que as pessoas me magoam, eu permito, tá? Ninguém me magoa e me machuca se eu permitir. Eu permiti que você me magoar, a não sei que alguém te dê um soco, tá? Tô falando de alguém te falar algo. Você se permitiu as coisas entrarem. Por quê? Aonde tem uma criancinha aí, chorosa? Aline. Quem que é o grosseiro, Aline? Me responde aí. Quem que é o grosseiro, Aline, que você está tendo que conviver? Quem? Obrigada pelos coraçõezinhos. Separação. Quando está grávida, como fica a criança? Depende de como você ficar. Se você ficar aliviada, a criança fica aliviada. Se você sofrer, a criança vai sofrer. O marido, Aline. Ah, minha filha, tem coisa assim que você pode decidir. Você não é uma árvore, né? A questão é por que eu atraí esse marido grosseiro e por que eu me permaneço nessa situação tóxica. Aonde amor ficou conectado, imprimido printado na tua mente, que amor é grosseria, que amor é apanhar, às vezes, não tô falando que é o teu caso, mas às vezes amor para algumas pessoas hoje eu te beijo, amanhã eu te soco, amanhã eu te bato, hoje eu te amo, amanhã eu te bato, amanhã eu vou embora, depois volta, faz as pazes. Tem amor para algumas pessoas que é assim, por quê? Porque conviveu com isso na infância, dentro de casa. Foi como viu a relação dos avós, dos pais, e segue nesse padrão. Como é que faz quando eu tenho uma pessoa grosseira? Primeiro eu preciso mudar aqui, porque quem sabe o seu marido está sendo um reflexo do que você é. Às vezes você é grosseira com ele também. E aí? Sabe, gente, tem gente que me encontra na rua e fala assim, eu não vou fazer pergunta lá, porque você diz que o problema é sempre a gente. Gente, o problema é a gente. Amém. Vão lá resolver. Está travado o meu profissional e meus relacionamentos. Marcinha, Marcinha que tava cuidando da mãe? Marcinha, continua protegendo a mãe que vai continuar tudo travado. O dia que você entender que a sua mãe é muito mais forte que você e se vira sozinha, e a sua irmã mais velha também, você vai ir pro teu lugar, e no teu lugar você vai ter força pros seus relacionamentos, pra tua profissão, pra você focar em você, e não em salvar os outros, gente. Não tem como a gente salvar os pais.
Não tem como a gente salvar a mãe. Não tem. A mãe pode se salvar. Gisele, Fábio, me falta coragem de assumir meu lado espiritual para a família do meu marido. Não entendi. Meu lado espiritual. Por que tá difícil de assumir teu lado espiritual? Aonde provavelmente quem tem uma... Como é que chama isso? Quem tem uma visão contrária é você. Toda vez que eu tenho desafio em falar das minhas coisas para os outros, no fundo tá em mim uma certa rejeição àquilo que eu faço. Dentro de mim existem crenças de que eu vou ser recriminada. Entende? E tem mais. O que eu preciso assumir para minha sogra alguma coisa? Eu tenho que assumir para mim. Né? Criança fala muito em casa e quando tem outras crianças ela se fecha. Como é a interação com os outros? Aí tem que ver se essa criança tem irmãos, por que ela se sente acuada quando está fora, onde já aconteceu alguma coisa fora e essa criança se fecha. Né? As crianças têm seus traumas na escola, com os professores. Gente, aparecem umas coisas às vezes que só por Deus, viu? Os professores também estão precisando fazer curas. Mas o que faltou na pessoa que sempre reclama que machucou algo, ou que tá doente? Isso, mas a mente é tão impressionante que se você ficar falando na doença, ela vai te adoecer. O corpo vai adoecer, tá? O que acontece? Às vezes é uma forma de chamar a atenção que essa pessoa escolheu. Às vezes essa pessoa só tinha carinho quando estava doente, né? Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, quando eu ficava com um chiado no peito, a mãe ou era banha de carneiro, acho que era, ou era Vick Vaporub, aquela latinha. Aí a mamãe passava no peito e dava um cuidado. Como era bom ficar doente, né? Tinha carinho, tinha atenção. Às vezes essa pessoa tá levando isso pra fase adulta. Fábio, você tá inspirada. Que hoje eu fiz curas maravilhosas. Então, como diz, à medida que a gente se cura, a gente pode passar cura a outras pessoas. Isso mesmo, Raquel, cada um vivendo a sua vida, nada de ficar vivendo a vida dos outros. Banho de capivara, Renata. Essa é nova, hein? Onde é que vai me achar capivara? Vai lá no horto catar as capivaras. Ô, Jesus amado. Gisele, bem isso. Que vou ser recriminada, pois todos são evangélicos e ela julga bastante. Sempre apontou minhas cunhadas e agora eu que não consigo assumir que isso não faz sentido pra mim. Então, minha querida, na verdade, não existe uma verdade, né? O que se tem que compreender é que dentro dos padrões que ela vai na igreja, o certo é aquilo. E a verdade, é uma frase bonita que eu ouvi hoje da pessoa que eu tava hoje, e ele falou assim, a verdade tem facilidade em se conectar. Se não tem, é porque não é a verdade. Se eu tenho um Deus... Eu creio que esse Deus ama a todos, não é? É igual o sol que nasce para todos, não é? E o Deus olha para todos, não importa. A religião, o credo, a cor, se é homem, se é mulher, o que é. A verdade tem facilidade de se conectar. Eu não gosto de ir no dentista, porque meu pai me segurava na cadeira. Na cadeira do quê? Do dentista? Não entendi. Amo você e tudo que fala me faz refletir. Mari linda, obrigada. Obrigada. Então, gente, a cura da vida da gente é quando a gente começa a focar em nós. Nossa, tô errando. Aqui eu preciso mudar. Não tive carinho de mãe. Aqui eu preciso rever e cuidar dessa minha criança que faltou a mãe. Eu fui abusado. Eu preciso olhar para essa minha parte que foi abusada. Deixar com o abusador e o abuso lá para trás e seguir agora a minha vida. E se esse abusador estiver próximo, eu preciso sair de perto dessa loucura. Entenderam? É vocês com vocês mesmos. Na cadeira do dentista, então, Elisa, aí já ficou um trauma, né? Você chegou no dentista, alguém te segurou por quê? Porque ia doer, porque não pegou anestesia, tem algum motivo pra você ter ficado ali agarradinha, né? Na cadeira do dentista. É preciso olhar pra essa criança, entender que ela sofreu um trauma
e ressignificar esse momento. É preciso compreender que agora é seguro. Não consigo superar e o problema é que às vezes isso te afeta em outras coisas da tua vida, não só em ir do dentista. Isso às vezes afeta você em não poder se expressar, não poder dizer tuas vontades. Entende como te afeta em outras áreas da vida? Não consigo superar o fim de um relacionamento. Mesmo sabendo que fui traída, sinto muita falta dele. Renata, o que você está projetando nesse homem que te faz mal? Acabei de falar sobre isso. Pessoas que aceitam migalhas. Aonde você teve migalhas? E onde isso dói? Porém, não é ele que vai te dar o que te faltou. E nem é as pessoas que lhe faltaram. Agora você cresceu e a única que pode preencher o que faltou é você mesmo. Chique, né, Judite? Eu amei essa frase que o Franz falou hoje. Muito maravilhosa. Hoje não, ele falou um dia no treinamento e eu achei sensacional. Gratidão, Mari. Eu que agradeço você ter passado na minha vida. E que bom, né? Porque aquele que decide por mudanças e toma as ações, recebe algo de presente. E isso é o bonito. Mesmo vindo, fazendo uma intervenção, as pessoas vêm para ouvir, para entender, para compreender. Porque não é só vir fazer uma intervenção. É preciso compreender. É preciso saber o que você precisa fazer agora. Eu acabei de dar 300 mil dicas para vocês aqui. Então revejam essa live quantas vezes for possível, com um caderninho na mão. Eu tenho meu caderninho da Mari Dalpozo aqui, né, Mari? E anota os insights, anota o que eu falei, anota, ouve quantas vezes for preciso. Detectou, curou sozinho? Me manda uma mensagem, Fábio, que foda, consegui. Não conseguiu sozinho? Vem pra cá que eu te ajudo. 1 minuto e 38 restantes, me despedindo de vocês. Peço, vai ficar gravada, Bia. Vai ficar gravada, vão lá no canal do YouTube, se inscrevam, tá? Tá lá gravadinha pra vocês, logo logo eu vou subir a live e vai ficar no IGTV também. Um grande beijo, um lindo início de semana pra todos nós. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem fortes, né? E quando terminar essa live, vocês vão se olhar no espelho e digam, eu sou um ser divino e eu decido que a partir de hoje eu transformo a minha vida. Não importa os traumas que eu tive, não importa as dores que eu passei. Se eu dei conta de passar, é porque eu dou conta de me curar. Bora lá? Tá aí pra vocês. Agora é com vocês. Beijo! Tudo de bom pra vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Lembra de compartilhar, gente. Lembra de comentar nas postagens. Me ajudem, porque eu não entendo muito de marketing. Eu consigo crescer e expandir para mais pessoas quando vocês comentam nas postagens. Não adianta curtir, tem que comentar alguma coisa. Precisa de umas palavrinhas. Tô estudando isso, gente, para começar a aprender. Beijo. Tchau. Compartilhem. Me ajudem a ajudar. Beijo, ele linda. Ele é minha paixão, né, ele? Você sempre tá no meu coração. Beijo, beijo todas. Carlinha, todo mundo. Beijo, pessoal do Face. Aqui eu vejo menos quem tá aqui.